Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver fora de hora. Seja bem-vindo nesse canal. Se inscreve, Maristela Yoshihara. Aperte o sininho de notificações, deixa o seu like para ajudar, né? Dar e ajudar a ser relevante esse canal. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus, o Deus do céu e da terra. Eu gostaria de convidar você, se você está com uma Bíblia aí por perto, Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Amém? Eu vou ler a palavra e logo em seguida nós estaremos orando. Diz assim a palavra: Filhinhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com a promessa, para que vive bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei os vossos senhores desse mundo, com temor e temor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco, Deus. O Senhor tem derramado, Senhor, sobre nós os teus bens. O Senhor tem nos fortalecido na fé. O Senhor tem nos ensinado, Deus, a aprender mais de Ti, mais com o Senhor. Por isso, continua me usando, Senhor, com temor e tremor, para que eu possa ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão se chegando ao Senhor e também para aqueles que estão perecendo ao mundo. Ó Deus, o nosso propósito é levar o Evangelho genuíno para os corações daqueles que não conhecem o Senhor, mas que através da sua palavra, Deus, o Senhor vem trazer um novo renovo no meio de nós e que nós possamos, Deus, com toda a liberdade, Deus, de nos achegar mais a Ti, ter a liberdade, Deus, de ter intimidade com o Senhor através da sua palavra. Por isso, Senhor, tira todas as escamas dos nossos olhos, Senhor, destampa os nossos ouvidos e que a Tua palavra, Deus, possa nutrir o nosso coração para o louvor da Sua glória. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. O objetivo aqui é obedecer aos pais no Senhor. Amém? Filhos, obedecer aos pais no Senhor. Paulo associa dois temas, pais e filhos, escravos e senhores com batalha espiritual. Importante é essa percepção. Alguém está lutando pela alma dos seus filhos? Você está? Então é uma pergunta para você, né? E aqui nós lemos, né, do 1 ao 5, né, nós lemos aqui a palavra do Senhor, né, aqui fala: filhinhos, sejam obedientes aos vossos pais e ao Senhor, pois isto é justo. Agora nós vamos ver no capítulo 6, versículo 13, do 10 ao 13, diz assim a palavra:
Finalmente, fortalecendo-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra o exército espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, permanecer firme. Pais, vocês conhecem os filhos? É uma pergunta, né? É uma pergunta que eu deixo para você. Pais, vocês conhecem seus filhos? A ideia da adoção é mais bonita do que pode supor. Romanos 8:23. Vamos lá. Em Romanos, vamos abrir em Romanos. O livro de Romanos. 8:23. Que diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Adotar, deliberadamente escolher alguém para ser nosso filho, para ser amado, para ser cuidado, para ser valorizado. Se você até hoje teve uma relação com seu filho do tipo, fiz agora, sou responsável, mude essa situação. Adote o seu filho com coração, pois ele precisa do seu amor, da sua atenção, dos seus cuidados filiais. Filhos, adotem seus pais de coração. Ou seja, aqui o autor ele está falando sobre o relacionamento entre pais e filhos e pais, né? Nós que somos pais, nós devemos cuidar, ter zelo, discipliná-los, né? Colocar limites, ser pais presente. Pais presente é aquele que educa, né? É aquele que coloca limite, é aquele que apoia, que fortalece, que levanta para cima, é aquele que faz o impossível para dar o básico, né? Ou o melhor, se você tiver condições. Então, ou seja, é você ter um relacionamento, né? Sadio, um relacionamento aonde as pessoas vê a união entre pais e filhos, né? E filhos e pais. Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu e você temos relacionamento com o nosso Pai eterno, né? A nossa intimidade com o Senhor, ela vem fazer diferença em nosso meio, em muitos aspectos das nossas vidas, em muitas das áreas. As pessoas que estão lá de fora vê diferença em nós. As pessoas que estão lá fora vê que nós temos intimidade com o Pai, né? O nosso relacionamento com o Senhor é diferente dos padrões do mundo, né? Nós temos ligações com o Senhor, né? Nós temos ligações com o Pai Celestial. Quando você morre para o mundo e vem para Cristo, você começa a viver as coisas do alto. Você começa a se relacionar com Deus. Através como? Da busca pessoal, a sua busca com o Senhor, a leitura da palavra, na meditação, na oração, né, no jejum. Você vai buscar o Senhor, né? E você vai ter intimidade com Ele, porque você vai se relacionar com o Pai. E aqui também traz na parte, né? Aqui nós com os nossos filhos. Da mesma forma que nós devemos relacionar com nossos filhos, né?
cuidar, zelar, colocar limite, ajudar, dar todo o suporte que é necessário, o Senhor, que é nosso Pai eterno, Ele também nos ajuda, nos dá todo o suporte. Quantos livramentos eu e você já não tivemos? Quantos livramentos Ele já não nos livrou? Quantas coisas Deus já não fez por nós? E assim é o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? A gente ama, a gente cuida, a gente zela, a gente disciplina, a gente fortalece, né? A nossa fé, a gente ensina aonde os nossos filhos devem caminhar, né? Onde eles devem caminhar. Então, nós, como cristãos, nós fazemos a nossa parte, assim como Deus faz a parte dele para conosco. Então, aqui nós temos que nos relacionar com nossos filhos de uma maneira, claro, uma maneira nítida, aonde ele possa se sentir protegido, né? Porque essa é a finalidade. Os nossos filhos, eles têm que sentir a nossa segurança, eles têm que sentir o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, né? Tudo isso para que eles possam nos honrar também. Saber lidar com os nossos filhos, né? Não humilhar, não irritá-los, né? Não fazer coisas que não é devido. Pais presente é muito diferente do que um pai omisso. Pai omisso, ele não liga, ele deixa de lado, ele não cuida, ele não educa, ele espera que o filho manda. Então, essas coisas é totalmente fora da Bíblia. Isso é fora, isso é os padrões do mundo. Mas pais presentes que amam o Senhor, né, que dá exemplo em casa, faz diferença na vida de um filho. Amém? E lá em Malaquias 4, 5, 6, vejam, eu enviarei a vocês um profeta Elias antes do grande temível do dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu viverei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, Deus está dando um alerta para que os pais voltem para os seus filhos e seus filhos voltem para os corações dos seus pais. Ou seja, que eles venham se entender, se relacionar, eles venham viver de uma forma sadia, aonde venha existir união, venha existir o amor, venha existir o respeito, venha existir unidade, né? A gente vê quantos casos aí, pai matando filho, filhos matando pai, por conta de falta de amor, de respeito, de carinho, né? De autoridade, né? Pais que não colocam limites na criança quando ela é pequena, deixa fazer o que quer, né? Acha que é bonito o que ela tá fazendo. E a gente tem que cortar isso quando é pequeno. Enquanto ele tá em seu controle, debaixo da sua autoridade, você, pai, tem que saber lidar com a situação. Você, pai, tem a obrigação de montar o caráter do seu filho, do 0 a 7 anos. Isso é comprovado cientificamente, psicologicamente, os psicólogos falam isso, que nós devemos montar o caráter da criança. E não é deixar eles fazer o que eles querem, é você colocar limite, é você mostrar autoridade, respeito, né?
É você mostrar obediência, autoridade e respeito. Essas três coisas você tem que adaptar dentro do seu lar. É lógico que você vai dar amor, você vai dar carinho, mas essas três coisas é o dever, é o nosso dever. Ao contrário disso, eu castigarei até com a maldição. Ou seja, a gente vê muitos casos aí, pais matando filho, filhos matando o pai. Por conta de quê? Por conta de obediência, por conta de autoridade e respeito. Coisas que pais omissos não fizeram, né? E em Efésios 6, filho, obediência e justiça. No versículo 1 fala, filhinhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, né? Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos pequenos, obediência, autoridade e respeito. Filhos adolescentes, obediência, respeito, autoridade. Filhos jovens e jovens adultos, respeito, obediência, né? E autoridade. Filhos independentes, respeito. Ou seja, essa regra é para todos, né? Independente da idade que você tenha. Se você está debaixo do mesmo teto do seu pai, você tem que obedecer, você tem que respeitar e você tem que saber que acima de você tem autoridade. Aqui em casa eu falo, meu filho, você dança conforme a música é tocada. Porque aqui o que você tem que fazer é obedecer. Você tem que respeitar. E você tem que saber que acima de você existe autoridade, que sou eu, seu pai. Então eu vivo falando isso para ele. E é isso que Deus quer alertar. Que nós, pais, venhamos ser pais presentes na vida dos nossos filhos. Pais que amam, que cuidam, que zela, que dá todo o suporte, que seja amigo do seu filho, não inimigo, que você não venha trazer inimizade para dentro da sua casa, mas que você seja amigo do seu filho, aonde ele pode contar com você, aonde ele pode saber que ele pode abrir o coração para você, aonde ele pode pedir ajuda para você saber que você vai apoiá-lo. Então, você tem que demonstrar isso para o seu filho. E a Bíblia está nos alertando como os pais, que nós devemos criar os nossos filhos no temor do Senhor. Amém? Segundo, filhos, honrar pai e mãe. Aqui no versículo 2 fala, honra teu pai e tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. O que significa honrar? No 10 mandamentos, devemos a nossa existência a Deus e devemos a nossa vida aos nossos pais. Por isso, o conceito de honrá-los, honra, é digno de respeito, submissão, autoridade. Então, nós devemos honrar os nossos pais. Por quê? Porque quando nós éramos criança, os nossos pais cuidou de nós. Eles cuidaram, eles deram sua vida por nós. E dão até hoje. Pais presentes, pai ama, pai cuida, né? Pai se preocupa, pai dá todo o suporte, se esforça para ajudar, né? É com uma palavra, é com um lazer, é alguma coisa. Pai presente é totalmente diferente do pai omisso. Pai presente, o pai está ali cuidando, dando toda a atenção, né? É amigo, leva para passear, né? Conversa, e tá ali assim presente, cuidando, né? De todo momento, em todo tempo. Pai omisso não, pai omisso é aquele que despreza o filho, ele é inimigo do filho,
Ele não faz nada pelo filho, né? Ele totalmente, ele lava a mão pelo filho, ele deixa o filho de lado. E pai presente não, pai presente faz com que os filhos reconhecem ele na velhice. Filhos que honram a pai, saiba que Deus se agrada. Por quê? Porque da mesma forma que seus pais cuidaram de vocês quando era criança, vocês também têm que cuidar dos seus pais, honrar isso, honrar a Deus. Da mesma forma, eu honrei tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Eles me criaram pequeno, me deram todo amor, me deram todo carinho, me deram todo o suporte necessário que eu precisei. E quando chegou na velhice, eu também ajudei. Então, é honrar seu pai e sua mãe em todo tempo, todo momento, em toda circunstância. E nas sociedades judaicas, esse mandamento não se aplicava aos filhos menores, pois respeito e obediência eram as únicas maneiras de filhos se relacionarem com seus pais. O respeito e a autoridade começam no lar. Então, no nosso lar é onde que a gente devemos educar os nossos filhos. Não é a escola que tem que educar seu filho. A escola é um lugar para onde eles estudarem, para eles alfabetizarem. Tem pessoas que confundem, acham que a escola tem a obrigação de educar os nossos filhos. Não. A educação não vem da escola, a educação vem do berço, como meu pai dizia. É você, pai e mãe, que tem que cuidar dos seus filhos. É você, pai e mãe, que tem que educar. Que tem que impor obediência, respeito e autoridade. É você que vai fazer isso. É a sua parte. A escola, ela tá ali para ensinar seu filho a alfabetizar. Ensinar seu filho a aprender, estudar. Isso que é correto. Agora, educar é o pai e a mãe. São vocês que têm que educar, somos nós. Porque eu também sou mãe, meu marido é pai. Nós educamos nosso filho no temor do Senhor. Então, a responsabilidade é minha de educar meu filho, não as outras pessoas. A escola só ensina alfabetização, só ensina estudo, para que ele possa o quê? Se preparar para futuramente uma carreira. Então, nós que somos pais, nós devemos, né, fazer isso, né, com os nossos filhos, né, dar todo o suporte que é necessário e é preciso. Então, aqui fala que nós devemos ensinar eles corretamente, biblicamente. E nossa sociedade destruturada precisa ver a aplicação desse mandamento também para os filhos adolescentes, jovens que não aprenderam a respeitar e obedecer aos pais. Muitos pais não se dão respeito, não exigem obediência dos filhos para não se incomodarem, ou porque buscam aceitação e aprovação deles. Esses são os pais omissos, que não ligam, que não impõem autoridade, que não coloca obediência, não ensina o filho a ser obediente, respeitar os mais velhos, né? Não impõe autoridade. Esse são os pais omissos. E deixa fazer o que querem, né? Para não se incomodarem. Acha que os filhos que deve mandar. Vocês estão enganados.
pai omisso, vocês estão totalmente enganados. É por isso que há muitos casos. Filhos batendo em mãe, pais, por conta que os pais, quando os filhos eram pequenos, não colocaram autoridade, obediência, respeito e nem limite na criança. E isso ocorre muito na sociedade em si, né? E não é essa função dada por Deus aos pais. Filhos, honra os pais com obediência. Como conseguir que os filhos nos obedeçam? Precisamos treiná-lo na obediência. Em Provérbios 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, você, pais, tem a responsabilidade de educar seus filhos. E se, quando for preciso, pegar a vara da correção, porque é necessário para você mostrar para ele que existe autoridade, existe limite, né? Você, pai, pegar aquela partinha chuchudinha que Deus fez, o bumbum, dar uma chinelada, não vai arrancar pedaço, não. Mas o problema da sociedade é que existe pais violentos, pais que pegam a criança e bate como que estivesse batendo num saco de pancada. E isso acontece muito hoje em dia. E as pessoas, elas perdem a paciência. Elas não têm controle delas mesmas. Pais violentos fazem isso com as crianças, machuca. Tem caso que pais até matam de tanto bater. E não é isso que Deus está nos ensinando. É você corrigir seu filho quando for necessário na vara, para que ela possa ver e saber que tem autoridade e que tem limite para fazer as coisas. Nem tudo a criança ou adolescente pode fazer o que quer, não. Nem na mesma fase adulta. Enquanto estiver morando debaixo do mesmo teto, tem que ter obediência, respeito e autoridade, para que ele possa respeitar você na velhice, para que ele possa honrar você, pai e mãe, na velhice, para ele ter entendimento e cuidar de você na velhice. Amém? A responsabilidade dos pais com os filhos não começa na disciplina, e sim o bom exemplo da vida. Criança copia, não é verdade? Sim, no bom exemplo da vida. Criança copia. Pais são exemplo. Se estivermos vivendo em obediência ao Senhor Jesus e à autoridade de Deus, os filhos terão um exemplo a seguir. Que impressão tem seus filhos da importância da palavra de Deus na sua vida? Eles vêm lendo a Bíblia? Ou a sua leitura se limite a jornais, revistas ou só TV? Ou seja, os nossos filhos copiam. Criança, principalmente. Tudo que você faz, ele faz. Tudo que você faz. Então, nós como os pais, devemos sim aplicar isso na vida dos nossos filhos. Nós devemos mostrar a eles o nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos enfatizar isso na vida dos nossos filhos. Nós buscarmos a Deus. Por quê? Ele vendo eu e você buscando a Deus, lendo a palavra, meditando, ele vai querer fazer o mesmo. Meu filho era ele pegava a Bíblia, falava lá na língua dele, na linguagem dele lá, de bebê. Ele pegava a Bíblia dele, tinha a Bíblia dele, eu sentava, eu começava a ler, ele começava a ler a dele também, né? Quantas vezes meu filho não... eu colocava louvor na TV, quantas vezes meu filho não queria ouvir louvor? Várias vezes.
E as menininhas cantavam, ele cantava, e cantando aleluia. Mas era bonitinho ele fazia. Então, a gente tem que o quê? Tem que incentivar os nossos filhos a viver um relacionamento com o Senhor. Quando nós praticamos isso dentro de casa, os nossos filhos percebem isso em nós. A Bíblia fala que nós somos espelho para os nossos filhos. Tudo que reflete em nós, vai refletir nos nossos filhos. Então, meu filho me vê diariamente com a Bíblia na mão. Meu filho diariamente me vê ministrando a palavra. Então, ele sabe que ele tem princípios dentro de casa. Quando ele tá com algum problema, né, fora de casa, ele vem, ele senta comigo, ele se abre, ele pede conselhos, ele fala: mãe, me ajuda, aconteceu isso, como que eu posso resolver? Então, isso ele já tem dentro de casa. E a Bíblia nos ensina isso está claro, que nós pais devemos agir com os nossos filhos da mesma forma como Deus age conosco. E quando você tem esses exemplos, vai refletir na vida do seu filho. Ele sabe que ele pode contar com você, né? Porque você ministra o coração do seu filho com a palavra. E é a palavra que entra no coração e nutre. Ela arraiza em nós. Ela escreve na tábua do nosso coração. E quando nós somos pais presentes, os nossos filhos se sentem seguros. Amém? E que exemplo dá aos seus filhos quanto à responsabilidade na igreja? No testemunho aos vizinhos, deve ser primordial do ser humano na esfera social e para com seus pais. Mandamento essencial para manter a estrutura social funcionando adequadamente. Esse mandamento estabelece a família como fundamental na sociedade humana. É por isso que Satanás ataca tanta família. Se você não vigiar, meu irmão, minha irmã, se você não orar, se você não se prostrar diante de Deus, você colocar a sua família, a sua vida, a sua família no altar de Deus, pode ter certeza, Satanás tenta atacar a família, tenta destruir a família. A palavra de Deus diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Se você não colocar a sua família no altar do Senhor, saiba que Satanás é perverso. O mundo tá aí, gente, né? A gente vê tantas coisas acontecendo com família. A cada segundo uma família está sendo destruída por conta de falta de conhecimento da palavra, falta de relacionamento com o Senhor, falta de estrutura, né, emocional, física e espiritual, né? Por falta de estar na presença do Senhor. Quantas famílias não estão sendo destruídas? A cada segundo tem uma família sendo pedrelejada, né? Falando no sentido literário. Então, nós devemos cuidar da nossa família. Orar, a Bíblia nos ensina a orar e vigiar, irmãos, constantemente. Nós devemos orar pela nossa família. Nós devemos colocar todos os dias, não só a nossa vida no altar, mas a nossa família, né? A minha vida, a vida do meu esposo, do meu filho, assim como a de vocês também. Nós devemos colocar diante do Senhor. E é isso que Deus está nos ensinando, que nós devemos, né, colocar no altar dele, né? Ele vai nos livrar de todo mal. Ele nos livra. Ele nos dá segurança. A nossa segurança não está nas coisas terrenas.
não está em pessoas. Nossa segurança está no Senhor. Amém? E as primeiras pessoas com quem temos de nós adaptarmos são os nossos pais. E é por isso a nossa relação com eles afetará a nossa relação com os outros e com Deus. Se você não tiver um bom relacionamento com seus pais, se você não tiver uma boa estrutura familiar, isso acaba gerando conflitos do lado de fora, né? Com pessoas e com o próprio Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não sentem amor em casa, elas não se sentem acolhidas dentro de casa, elas ficam tão decepcionadas, tão desanimadas, que elas não acreditam em mais nada. E isso gera um grande conflito dentro delas em relação às pessoas e também a Deus. Por quê? Porque ela acha que Deus Deus não é amor, né? E ao contrário, a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Deus nos leva a viver um amor incondicional. Ele nos amou. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, né? Ele é amor incondicional. Ele é elogio, né? Ele é confiança. Então, aqui tem uma tabela. Amor condicional é quando, né, Deus nos ama, Deus nos acolhe, assim como os nossos pais também. Deus nos, né, como os nossos pais terrenos, os nossos pais que nos geraram, né? Pai que ama, que cria, né? Pai que ama, pai que dá amor, dá carinho, dá respeito, ensina obediência, ensina respeito, ensina autoridade. Então, o pai, né? Os pais que amam incondicionalmente, né? Faz com que a criança seja feliz, faz com que a criança venha ter segurança. E aquele condicional é aquele pai omisso que não tá nem aí, que não liga para os seus filhos, não dá amor, não dá carinho, não faz nada pelos seus filhos, né? Crítica e elogio. Se for crítica, se você, pai e mães, nós devemos fazer crítica, mas críticas construtiva, não desconstrutiva. Crítica a ponto de elogiá-los, de falar para eles que eles têm capacidade sim de vencer, né, toda e qualquer situação, né? Eles têm capacidade sim de vencer na vida, de ser alguém, né, de ser especial. Eles têm capacidade de aprender todas as coisas. Pais que faz crítica construtiva e elogia são pais que amam, pais que cuidam, pais que zelam, pais que dão apoio para o filho, né? Não você humilhar, né? Fazer crítica desconstrutiva. O seu filho, ao invés de, poxa, meu pai acha que eu não vou ser nada, não vou ser ninguém. Poxa, meu pai acha que eu não presto, que isso, que aquilo. Por isso que há muitas famílias que filhos acabam indo por caminhos errados. Por quê? Por falta de estrutura familiar, por falta de apoio, por falta de amor, por falta de carinho, por falta de incentivo, por falta de elogio, né? Por falta de muitas coisas, né? Confiança. E quando gera confiança, famílias estruturadas, os filhos confiam nos pais, assim como confiam em Deus, né? Família desestruturada, não existe confiança, existe desconfiança, né? Isso acaba gerando conflito dentro do coração da criança. Filhos, agora são filhos. Filhos,
receber a promessa de Deus. Versículo 3. Para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Honrar os pais trouxe a promessa de vida. Corra bem, qualidade de vida, longa vida, quantidade de vida. Filhos que honram pais, né, pai e mãe, saiba que isso agrada aos olhos do Senhor. E isso faz com que você venha ter vida longa na terra. Deus prospera na sua vida, né? Na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, né? Na sua vida material. Deus derrama sobre você bênçãos a partir do momento que você honra seu pai e sua mãe, que você cuida eles na velhice. Como receber a promessa? Às vezes o indivíduos supersensíveis questionam a validade de uma promessa ligada a um mandamento. O hebraico, entretanto, não implica necessariamente que a bênção prometida seja um nosso motivo para obedecer mandamento, ao passo que assegura definitivamente qual seja o resultado da tal obediência. Nós devemos colocar isso em mente, que dependente da promessa, nós devemos fazer aquilo que é certo, né? Não fazer com intuitivo para que se obedecer, Deus vai me enriquecer. Vai enriquecer você de espírito, vai enriquecer você de virtudes, né, de palavras, vai enriquecer você de exemplos que vai se espelhar no mundo, que vai fazer que outras pessoas venham copiar de você. E quando uma nação se preocupa pelas necessidades dos seus cidadãos de idade, está colocando os fundamentos para uma sociedade estável e duradoura. Aqui no Japão, os idosos, eles são bem cuidados. Aqui, as famílias cuidam dos seus anciãos, cuidam dos seus pais, né? Eles cuidam até o final da vida. Eles cuidam dos seus pais, né? E eles honram os pais. Por quê? Porque eles reconhecem que quando eles eram pequenos, os seus pais cuidaram deles. Então, isso faz com que a sociedade seja uma sociedade estável e duradoura, né? Nós devemos honrar os nossos pais, assim como a Bíblia nos ensina. E os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa lugar de honra, pode esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar um dia, porque nós iremos envelhecer, né? Nós iremos envelhecer um dia. Nós não vamos ficar sempre jovens. Um dia nós vamos ser idosos. E é por conta disso, nós devemos tratar os nossos idosos, para que quando chegar a nossa vez, os nossos filhos também cuidar de nós. E o respeito aos mais velhos é essencial para o equilíbrio social de famílias e sociedade. Nós devemos respeitar os mais velhos, né? Saber lidar com eles, né? Não responder, não retrucar, né? Reconhecer quando está errado, reconhecer quando você erra, pedir perdão, pedir, né, desculpa. Isso é essencial, isso é básico dentro de uma família. Tratamento, pessoas idosas, como receber a promessa? Quando honrar pai e mãe, respeito com amor, obedeço, procuro fazê-los felizes, né? Os filhos devem nos fazer felizes, cuidar de nós na velhice, saber cuidar. Ouça o seu pai, o que gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Bom, será que se alegre seu pai e sua mãe, o que exulte a mulher
que deu à luz, Provérbio 23. Então, 22 e 25. Então, Provérbio 23, 22 e 25. Então, filhos que honram pai e mãe, agradam o Senhor. Você pode ter certeza que Deus vai abençoar você grandiosamente. E filhos são bênção de Deus. Seus pais podem dizer que você é uma bênção. Você tem dado alegria aos seus pais? Qual a recompensa prometida por Deus para os que obedecem esse mandamento? Quando nós honramos nossos pais, Deus se alegra conosco. Por quê? Porque Ele sabe que nós estamos no caminho certo, estamos cumprindo o mandamento. Eu honrei meu pai e minha mãe até o final da vida deles. Então, eu creio que Deus se alegra com a minha pessoa, né? Eu não tenho mais eles hoje em dia vivos, mas eu sei que a minha parte eu fiz, eu e o meu irmão. Então, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, dá. Então, quando nós honramos nossos pais, isso alegra o coração do Senhor. E Ele olha para nós e Ele dá a oportunidade de nós ficarmos mais tempo aqui na terra. E a promessa é individual, mas é igualmente verdadeira no sentido nacional. O respeito à autoridade sustenta a vida nacional, e a anarquia provoca a queda dos reinos e nações. Pais, não irrite seus filhos, antes criem no segundo a instrução e no conselho do Senhor. Sobre isso conversaremos em outra hora. Quando diz, pai, não irrita seus filhos, é quando você diminui ele, é quando você humilha ele, é quando você fala que ele não tem capacidade de fazer nada, que ele não vai conseguir. Isso é humilhar, isso é irritar seus filhos. Você tem que ser um pai oposto disso. Você tem que ser um pai amigo do seu filho. Pessoas que agem assim, pais que agem desse jeito, são pais que são omissos, pais que ao invés de procurar ser amigo dos seus filhos, são inimigos. Então, a Bíblia ela deixa bem claro para nós que nós devemos ser amigos dos nossos filhos, que nós devemos dar toda a assistência que ele precisa, que é necessário. Pais que amam seus filhos, que cuida, que zela, que disciplina, que dá exemplo dentro de casa, como ser pai, como ser mãe, como ensinar, obedecer, respeitar, como estar debaixo da autoridade, assim como nós fazemos com nossos filhos, assim o Senhor faz conosco. Deus também nos disciplina, Deus também faz com que a gente obedeça, que a gente respeita, né? E a autoridade dele também. Nós estamos debaixo de uma autoridade suprema, que é o Deus celestial. Então, é isso que Deus nos ensina. Da mesma forma que Deus faz conosco, assim é que nós fazemos com os nossos filhos. Conclusão: os filhos da infância à vida adulta têm um exemplo de obediência e respeito no Senhor Jesus. Os filhos até a juventude têm exemplo de obediência e respeito nos primeiros anos de vida. Senhor Jesus é o nosso exemplo. Temos poucas informações desses anos de Jesus, mas uma coisa sabemos: ele era submisso aos seus pais. Experiência no templo, Lucas 2:51. Vamos abrir lá em Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas 2.
Lucas 2:51 fala assim: Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele crescia aqui em sabedoria, ele era sábio, né? Ele era submisso aos seus pais, ele estava crescendo na palavra. E nós, como os pais, devemos ensinar a palavra para os nossos filhos. Nós devemos dar exemplo aos nossos filhos. E nós devemos fazer isso dentro do nosso lar. Igreja começa dentro da nossa casa, do nosso lar. O que nós devemos ser dentro do nosso lar, nós devemos ser do lado de fora. Você aceita esse desafio de fé, ser submisso e obediente aos pais? E na vida adulta, como deve ser a relação para com os pais? A Bíblia diz que depois do casamento, Gênesis 2:24, deixa o pai e a mãe e une a sua mulher. Todavia, o fato se estabelece um novo lar. Não significa que você não deve mais respeito aos seus pais, independente de você casar. Você casou? Quem casa quer ter sua casa. Então, você vai ter a sua família com a sua esposa. Mas isso não quer dizer que você não tem que respeitar seus pais. Continuar respeitando. É lógico que você tem que respeitar. Você tem que amar, respeitar e ajudar. Provérbios 23:22 diz assim: ouça seu pai, o que gerou, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então, Jesus nos ensina que, independente se nós estamos casados ou não, nós devemos continuar amando, respeitando. Amém? E a relação de autoridade imediata terminou, mas o desejo de se aconselhar, a expressão de afeição e respeito continua. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Mais uma vez, uma das últimas palavras em meio à agonia da cruz foi de amorosa provisão para sua mãe. Você tem respeito em honrar os seus pais, vivo ou morto? Nós devemos honrar, independente das fases que estamos. Nós devemos honrar os nossos pais. Amém? Que essa palavra possa ter edificado você, sua vida e sua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa rica palavra, Deus. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, o nosso dever de ensinar obediência para os nossos filhos, respeito e também autoridade, Senhor. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor visite a cada lar, Senhor. Que o Senhor venha estruturar a vida de cada irmão, de cada irmã. Que eles possam ensinar os seus filhos no temor do Senhor. Que eles possam ter uma boa convivência com os seus filhos. Que eles possam honrar, Senhor, os seus filhos de uma maneira sincera, de uma maneira assim clara e nítida, Deus, que eles possam ensinar seus filhos a andar nos caminhos que deve ser seguido. Ó Deus, toma, Senhor, a cada família nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ensiná-los a eles a viver o seu amor, Deus, que eles possam ser pais presentes, pais que amam, pais que cuidam, pais que zelam, mas também que disciplina. A tua palavra diz: se nós amamos nossos filhos, nós corrigimos eles mais cedo. Por isso, nos ajuda, Senhor, nos dê estrutura, Deus. Faça com que nós viemos amar o Senhor sobre todas as coisas, mas também que a nossa vida com o Senhor, a nossa intimidade, possa refletir na vida dos nossos filhos. Que eles possam olhar para nós, Senhor, e ver nosso relacionamento com o Senhor. Que eles possam sentir vontade de ter o mesmo relacionamento com o Senhor. Ó Deus, nos ajuda como os pais, a amá-los, Senhor, a ser amigos, a dar uma boa estrutura familiar, Deus. Fazer com que eles venham enxergar o Senhor nas nossas vidas, que eles possam enxergar exemplos de vida em nós, Senhor, que eles possam sentir a mesma vontade de estar nos teus caminhos, de
ler a palavra, de meditar, que eles possam olhar para nós, Deus, e honrar nós na velhice. Por isso, Deus, abençoa cada família, Deus. Ajuda, Senhor, no campo familiar, ajuda seus pais a ter uma boa estrutura nos seus lares, que eles possam ser exemplos de vida para os seus filhos, que eles possam ser espelho para os seus filhos, que seus filhos possam se espelhar em cada um deles. Por isso, Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra, Deus, e que a cada dia nós viemos aprender mais com o Senhor. Por isso, nos ajuda, Senhor, praticar e aplicar essa palavra em nossa vida. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus seja louvado na minha vida e na sua vida. Você que é pai, você que é mãe, que você seja espelho para os seus filhos. Amém, irmãos? Um grande abraço para todos. Ficam na paz de Jesus. Tchau, até o próximo vídeo.